Ah, meu Brasil, bombou na net. Se bombou na net, a gente passa aqui na telinha do Madeirada Brasil. Nós fomos torturados. Nós fomos torturados. Nós não comeu na hora certa, né? Comeu só fora de hora. Entendeu? Depois. Algemado. Algemado. Algemado? Comeram algemado? Algemado, velho. Nem pra ir no banheiro, velho. Só tava vendo. Machucou os meninos, né? Ficou cheio de hematoma. Machucou os meninos? Machucou. As pernas deles estão cheias de hematomas. Mas bateram no cara, ele com algema? Com algema, mano. Como um cachorro animal. Igual um cachorro animal. O presidente Lula vai tomar medidas com isso, porque nenhum desses brasileiros que vem pra cá são bandidos. É todo mundo trabalhador. Finalmente, a casa tá caindo. O Mauro Cid acabou de entregar a Michele e o Eduardo Bananinha à Polícia Federal, afirmando que os dois eram a ala mais radical para tramar o golpe de Estado contra a democracia no Brasil. Aí eu te pergunto, o que tá faltando para o ministro Alexandre de Moraes prender esses dois bandidos golpistas? Gente, é muito grave o que ocorreu no Brasil. Se tivesse vingado o golpe de Estado nesse país, o Brasil voltaria aos tempos escuros da ditadura militar. E mais, depois dessa confissão do Mauro Cid, os dois poderão entrar no inquérito que está nas mãos do Alexandre de Moraes, porque esses dois bandidos têm que ser presos a bem da democracia e do nosso país. Justiça e sem anistia para golpistas. Um grande dia. Cadeia neles. Não deveria ser difícil fazer essa conexão. No dia da posse de Trump, Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, fez um vídeo botando o boné do Trump e celebrando o presidente americano. 72 horas depois, São Paulo estava debaixo d'água. Trump é abertamente negacionista das mudanças climáticas e já no seu primeiro dia no poder tomou ações concretas que vão piorar as tragédias causadas pelas mudanças climáticas, como o que aconteceu em São Paulo. É meio triste ter que falar o óbvio, mas ele precisa ser dito. Quanto mais a gente empoderar as pessoas que causam as mudanças climáticas, mais tragédias climáticas vão acontecer e menos a gente vai estar preparado para lidar com elas. Ou seja, quanto mais gente faz isso, grande dia, mais acontece isso. Uma cena repugnante tomou as redes sociais neste sábado, dia 25, e chocou os brasileiros. Nós tivemos um grupo de deportados nos Estados Unidos, brasileiros que foram deportados dos Estados Unidos, que foram algemados e acorrentados como animais, como terroristas, dentro do Brasil. A coisa mais absurda dessa história é que nós estamos vendo brasileiros da extrema-direita, que são esses brasileiros que bajulam o Trump, defendendo essa atitude. Não são todos, tá? Eu estou vendo já, inclusive, bolsonaristas que estão se colocando contra esse exagero, eles chamam de exagero, para mim é um crime, do Trump. Alguns bolsonaristas já estão começando a entender que não é assim que se trata um país como o nosso. O que é um milagre. Porque o que a gente vê dentro do movimento bolsonarista e da extrema-direita é uma subserviência aos Estados Unidos. O próprio líder maior deles, que é o presidente inelegível Bolsonaro, ele bateu continência para a bandeira dos Estados Unidos. Então é importante dizer que isso ainda é um milagre, que alguns estejam percebendo de que há um exagero em acorrentar e algemar brasileiros dentro do nosso país. Outros já saem em defesa ao Trump, dizendo, olha, esses que estão chegando aqui são bandidos, eles cometeram crimes e eles têm que ser tratados assim mesmo, alguns até defendendo a pena de morte deles nos Estados Unidos. A verdade é que eles foram tratados como terroristas e não há terroristas nesse grupo que chegou ao país. Eles foram tratados como assassinos cruéis e não há assassinos cruéis dentro daqueles que chegaram aqui no país. Vamos ver esse trecho do Jornal Nacional. Um avião da FAB está a caminho de Belo Horizonte com 84 imigrantes ilegais brasileiros deportados pelos Estados Unidos. O governo brasileiro tomou a decisão de buscar o grupo em Manaus porque o avião que os transportava teve um problema técnico. E os oficiais americanos queriam que os deportados completassem a viagem até Minas Gerais algemados. O avião fretado pelo governo americano com os 88 imigrantes ilegais brasileiros deportados pelos Estados Unidos saiu de Alexandria, no estado americano de Louisiana, e pousou em Manaus por volta das 6 horas da tarde de ontem para reabastecer e seguir para Minas Gerais.
Segundo a Polícia Federal, durante a parada, os passageiros se desentenderam com a tripulação porque o ar-condicionado quebrou. Houve uma demora, pelo que foi relatado, e o ar-condicionado não estava funcionando, o que causou revolta dos passageiros, acabando por ocorrer um desembarque aqui na cidade de Manaus. Todos os passageiros, tripulação, seguranças particulares contratados pelo governo americano e funcionários da imigração americana desceram pela rampa inflável do avião. Os imigrantes brasileiros estavam algemados e com correntes nos pés. Segundo a Polícia Federal, esse é um procedimento padrão da imigração americana durante todos os voos com imigrantes deportados que partem dos Estados Unidos. Assim que eles entraram no aeroporto, a Polícia Federal determinou que as algemas fossem retiradas porque o grupo estava em solo brasileiro e não oferecia risco. Os agentes americanos queriam esperar outro avião chegar dos Estados Unidos para algemar os brasileiros novamente, para a segunda parte da viagem. Segundo o Ministério da Justiça, o presidente Lula, ao tomar conhecimento da situação, determinou que o avião da FAB transportasse os brasileiros em condições dignas e seguras. Os imigrantes brasileiros ficaram numa área de embarque restrito do aeroporto. A Prefeitura de Manaus e o governo do estado mandaram alimentação e colchões. Eles comemoraram quando um agente da PF informou que completariam a viagem no avião da Força Aérea Brasileira. Por volta das 2h20 da tarde, a Embaixada Americana informou em nota que os cidadãos brasileiros do voo de repatriação já estavam sob custódia das autoridades brasileiras e que a Embaixada conversava com as autoridades brasileiras a respeito do incidente. Os brasileiros acabaram de fazer todos os procedimentos de embarque. Agora, eles estão indo até o avião da FAB, que vai levá-los até o destino final, o Aeroporto Internacional de Belo Horizonte. O avião da FAB, levando os brasileiros sem as algemas, partiu às 17h20. O voo fretado pelo governo americano era o primeiro com deportados vindo para o Brasil no novo governo de Donald Trump. Parte desses brasileiros que estão chegando em Belo Horizonte são da cidade de Governador Valadares, uma cidade que tem a maior colônia brasileira nos Estados Unidos. Governador Valadares tem também um dos maiores grupos de apoio ao Trump no Brasil. Não só aqui em solo brasileiro, como também nos Estados Unidos. Muitos imigrantes defenderam a eleição do Trump, fizeram campanha para o Trump, e alguns desses que fizeram campanha para o Trump estão sendo chutados como animais nos Estados Unidos. Muita gente me pergunta assim, Rafael, como que você deixou de ser bolsonarista? Eu vou lhe responder. Primeiro devemos nos perguntar como que nos tornamos bolsonarista. É através das redes sociais. Lá atrás, quando eu apoiava o Bolsonaro, eu fiz um questionamento na minha cabeça. Como que um professor de história, que entende da história do mundo, do Brasil, né, são formados nisso, um professor universitário, um cientista político, como que essas pessoas são universitárias e são contra o Bolsonaro? São tudo bando de ideológicos, doutrinados. Será? Eu fiz esse questionamento e existe uma coisa chamada antropologia. O que é isso? É você se colocar no lugar da pessoa para você entender o campo de visão dela. Eu vou te dar uma situação para você compreender o que eu estou querendo te dizer. Lembra do dinheiro de Cuba, Venezuela e Moçambique? Então, o que o Bolsonaro e a ala da direita vive falando? Ah lá, emprestou dinheiro lá para fora e a saúde não tem dinheiro. Emprestou dinheiro para Cuba, Venezuela. Se eu te falar que lucramos $1,5 bilhão, você vai acreditar em mim? Claro que não, porque você não recebeu essa informação. Agora você vai abrir seu Google, você vai digitar assim, ó, BNDES. Você vai entrar lá embaixo e vai dizer assim, ó, transparência. Mas vai abrir outra tela. Consultar operações, vai abrir outra tela. Veja contratos de apoio de exportação de serviço. O que era isso? O Brasil emprestou dinheiro para 15 países. 3 ficou devendo. Cuba, Venezuela e Moçambique. Porém, mesmo com esses 3 países devedores, já descontando o fundo garantidor, que é dinheiro do Tesouro, que paga o BNDES caso nenhum país pague, estamos no lucro com $1,5 bilhão, utilizando apenas 1% do caixa do BNDES. Vocês sabiam disso? Então, um professor sabe. Você não sabe. Porque você não pesquisa. Um professor, ele é um poço de informação. E eu fui justamente atrás do poço de informação, não apenas nas notícias rasas. É isso que nos diferencia, por isso que eu não sou mais bolsonarista. Sem contar que esse dinheiro ia lá para fora, ele nem chegava lá para fora. Esse dinheiro era pago para brasileiro fazer obra no exterior, utilizando mercadoria e material de obra do Brasil. Nós recebemos os 10,499 bilhões que emprestamos para 15 países e mais em troco de $1,5 bilhão, já descontando o fundo garantidor. Você sabia disso? Provavelmente não. Tem muita situação, eu poderia falar da Conab, mas não vou ter tempo nesse vídeo, que é justamente o preço dos alimentos que o governo Bolsonaro não reestocou, não colocou de volta os estoques do arroz, do café, do milho, da soja, do trigo, diversos setores que faz o impacto, né, o controle de impacto de preço de alimento. Vou ficar para outro vídeo isso aqui, entendeu? Por isso que eu não sou mais bolsonarista. Se
Se você chegou aqui e não é inscrito ainda, se inscreva no nosso canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.